Quantas vezes você já escapou de um acidente por segundos? Ou sentiu uma paz inexplicável em meio ao caos? Muitas dessas situações não são coincidência, são livramentos espirituais. E esse é o recado de hoje. Fica comigo até o final, porque você vai entender pela palavra como Deus envia anjos para proteger os seus e como você pode viver consciente dessa realidade espiritual. Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Pastor Steven Oliveira por aqui e nós estamos em mais uma oração da manhã. E hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no livro de Salmos 34 e o verso 7, que diz assim: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A Bíblia, meu irmão, mostra repetidas vezes anjos agindo em favor dos filhos de Deus. Você lembra de Daniel na cova dos leões? Os anjos de Deus guardaram Daniel naquela cova. Você lembra de Pedro na prisão? Quem foi que libertou ele? Foi anjos. Você lembra de Jesus no deserto? Após os seus 40 dias de jejum e oração, os anjos os serviram. Então, meus irmãos, os anjos, eles não são para serem adorados, mas nós devemos reconhecer eles como enviados de Deus para ministrar em nosso favor, querido. Hebreus 1,14 diz isso. Outro caso é quando Eliseu estava cercado pelo exército sírio. Seu servo entrou em pânico, mas Eliseu orou da seguinte forma: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E os jovens viu carros e cavalos de fogo ao redor deles. Ou seja, mesmo quando você e eu não vemos, o céu está em movimento para nos proteger, meu irmão. Nem sempre entendemos porque alguns livramentos são visíveis e outros não. Mas nós cremos que nada foge do controle do Senhor. Amém? Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardar, meus irmãos. Isso é muito forte. Muitas vezes, o Senhor nos dá sensibilidade para perceber sua intervenção através dos anjos. Isso não é superstição, meu irmão, isso é fé bíblica. Eu já citei para você aqui alguns exemplos de anjos na Bíblia, mas tem muitos. Então, John Wesley também falou sobre os anjos. Olha o que ele diz: sem oração, Deus nada faz. Com oração, Ele envia até os seus anjos. Billy Graham, ele diz o seguinte também: os anjos são agentes secretos de Deus, invisíveis, mas ativos em nosso favor. Amém? Glória a Deus, querido. Então, Deus, Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar e nos proteger. Amém? Deixa eu contar um testemunho, querido, para edificar ainda mais a sua fé, de uma missionária brasileira, que estava em missão em uma região de guerra no Oriente Médio. Ela contou que em uma noite, soldados armados cercaram a casa onde ela e outras irmãs estavam reunidas. E eles tinham planejado invadir a casa, mas inexplicavelmente desistiram e foram embora. Porém, dias depois, um dos soldados que se converteu, ele testemunhou o seguinte: nós homens vimos homens enormes vestidos de branco ao redor da casa. Eles estavam armados e brilhavam. Meu Deus! E eles disseram que tiveram medo e foram embora. Nenhum missionário viu com os olhos naturais, mas os soldados viram. Os anjos de Deus, meu irmão, guardam os que o temem, mesmo em meio ao perigo. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode glorificar a Deus, meu irmão? Uma ressalva que eu quero fazer aqui é que nós não devemos adorar anjos,
mas nós devemos adorar o Deus que os envia. Amém? Deixa eu dizer algo ainda para aumentar mais sua fé. Você não anda sozinho. Amém? Você não anda sozinho, porque Deus dá ordem aos seus anjos para estar com você e te proteger, meu irmão. Glória a Deus. Deus é bom demais, né? Então ande em paz. Ande em paz, porque você está protegido, meu irmão. Tá certo? Vamos orar ao Senhor? Queridos, antes de orarmos, eu quero pedir para você, uma vez mais, deixar o seu nome aqui nos comentários, tá certo? E o nome de mais pessoas que você quer que a gente esteja orando, tá bom, meu irmão? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, porque nós postamos todo dia uma oração da manhã aqui. E aí essas orações vai chegar para você, a notificação vai chegar para você todas as manhãs. E você vai poder receber uma palavra para iniciar o seu dia e uma oração. Tá certo, queridos? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor amado, eu oro agora por cada vida, Pai, que está ouvindo esta oração. Muitos vivem, Deus, com medo de sair de casa, medo da violência, medo do amanhã. Mas a Tua palavra nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem ao Senhor, Pai. Senhor, eu peço que envie os Teus anjos agora para guardar cada família, Pai, cada lar, cada caminho. Que o Senhor dê livramentos, Pai, visíveis e invisíveis, Pai. Que acidentes sejam evitados, que ataques sejam frustrados, que portas sejam protegidas, Pai. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, como o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu, para vermos que há mais conosco do que contra nós, Senhor. Tira o peso do medo e coloca no coração dos Teus filhos a certeza da Tua presença constante. Isso, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, porque nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. E nós oramos em Teu nome e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, querido? Então fique com essa palavra. Você não está sozinho. Você não está desprotegido. Sua família, sua casa não está. Mas nós estamos guardados, porque todos aqueles que temem ao Senhor, Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardar e nos proteger. Amém? E hoje eu quero fazer algo diferente. Eu quero que você conte para mim, conte para nós a sua experiência aqui nos comentários. Você diz assim: pastor, eu tenho uma experiência. Deixa aqui nos comentários a tua experiência. Ou você diz: pastor, eu não tenho, mas eu conheço pessoa que teve uma experiência assim, assim e assim. Conte para nós, porque isso vai edificar ainda mais a minha fé e a fé de todos que estão aqui toda oração da manhã. Tá bom, querido? Nós queremos ser edificados com a tua história, com a tua experiência, com o teu testemunho. Tá bom? Queridos, e nós chegamos ao fim de mais uma oração da manhã. Eu quero te agradecer por estar comigo aqui todas as manhãs, tá certo? Quero declarar que o seu dia será um dia abençoado. Você está guardado e protegido pelo Senhor, como foi falado já nessa manhã de hoje, tá bom? Deus abençoe, um beijo no coração, fique na paz do Senhor.